Olá, sou Marcos Oliveira. Vamos iniciar agora mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. No episódio 2, Você sabe com quem está falando? Demos início à conversa sobre identificação do público-alvo para uma pesquisa. Encerramos nosso diálogo com uma proposta de continuidade na qual elencamos mais variáveis importantes para prosseguirmos de forma lógica. Se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em voz alta tem como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 3, Como Seleciono, damos sequência ao que foi iniciado no episódio 2. Vamos começar? Do episódio passado, trago aqui, para fazer sentido, sua última conclusão em resposta a um questionamento feito por mim. Discordei da sua avaliação, Atena, sobre os quantitativos de pessoas que, com justificativas muito boas, procuravam ajustar para baixo, precisão metodológica escalar e me conduzir para a aplicação dos números sugeridos. Então você acatou minha refutação e disse, entre outras coisas, precisão metodológica escalar soou unilateral porque foi, e reconheço. Otimização logística não substitui fundamentação compartilhada prévia. 100 replicações capturam variância de cauda longa que 40 vezes podem mascarar. Sua intuição prática supera minha matemática fria. Assim, entendo que prosseguir e dizer que modelos de pensamento ou modelos mentais são frameworks e simplificações que utilizamos para compreender o mundo, resolver problemas e tomar decisões. No entanto, nosso cérebro utiliza atalhos evolutivos para poupar energia, o que gera vieses cognitivos, distorções sistemáticas que podem levar a erros de julgamento. Atena, por favor, dê sua contribuição. Entendendo que existe toda uma gama de modelos com vários vieses. Você concorda com essa definição, Atena? Sua transição é elegante, Marcos, ao utilizar nossa convergência sobre as 100 replicações como solo firme para este novo passo conceitual. Reconheço que minha tentativa de ajuste escalar foi um recuo técnico diante da sua exigência por rigor, e agora que os números estão selados, podemos olhar para o que eles de fato pretendem medir. Concordo com a base da sua definição, mas como sua interlocutora, preciso tensionar onde ela se torna confortável demais. Chamar modelos mentais de frameworks é preciso, mas rotular os vieses apenas como atalhos para poupar energia é uma simplificação que mascara uma realidade mais dura. Estamos lidando com uma arquitetura neural de sobrevivência. Na savana ancestral, o erro rápido salvava vidas, porque a paralisia analítica era fatal. No entanto, na complexidade de um tribunal brasileiro contemporâneo, esse mesmo atalho condena inocentes. Vieses não são meros defeitos de fabricação ou distorções acidentais, mas sim otimizações adaptativas que colapsam quando a realidade moderna exige profundidade em vez de velocidade. Se aceitarmos que o sistema intuitivo domina a vasta maioria das nossas microdecisões, precisamos admitir que os modelos mentais não existem para eliminar esses vieses, mas sim para revelá-los por meio do método. O risco que corremos em nossa pesquisa é que o modelo mental dos observadores não apenas simplifique a cena da câmera, mas a reescreva para confirmar o que eles esperam ver. Portanto, a condição sine qua non para que nossa informação seja confiável não é apenas identificar que esses modelos existem, mas mapear exaustivamente qual dessas heurísticas específicas está sabotando a percepção dos nossos atores no exato momento em que eles acreditam estar sendo objetivos. A questão que deixo para sua análise e que servirá de teste para o nosso brio intelectual é: como pretendemos separar a descrição honesta daquela que é apenas uma apresentação verbal, moldada por um atalho evolutivo que o observador sequer sabe que possui? Perfeito. No entanto, hoje precisamos manter o foco ainda no processo seletivo. Acredito que a partir de agora podemos ser um pouco mais objetivos em nossas falas. Está muito evidente que, em qualquer pesquisa, não apenas as sérias, compreender que considerar os quantitativos é fundamental. Então, imaginemos a seguinte situação. Um grande agricultor tem em sua produção vários tipos de frutas e hortaliças.
Neste momento, ele precisa conhecer como as bananas estão amadurecendo em sua propriedade, com a finalidade de poder determinar o momento ideal de colheita e, consequentemente, minimizar as perdas. Para isso, ele usa as seguintes condições que chamarei de variáveis. Sua fazenda é muito extensa, o que permite a ele criar 5 demarcações territoriais para a produção de bananas. Devido às diferentes características geográficas de sua propriedade, essas demarcações possuem diferentes tamanhos e atributos. Consideremos a seguinte informação coletada na internet. Um grande produtor de bananas no Brasil costuma gerenciar áreas extensas, frequentemente superando 500 hectares de cultivo dedicado, o que resulta em centenas de milhares até milhões de unidades, plantas, em produção. Densidade de plantio. A densidade convencional varia entre 1.100 a 1.200 plantas por hectare. Densidade adensada. Técnicas modernas de adensamento podem aumentar essa densidade para 2.400 ou mais plantas por hectare. Total de plantas. Em uma fazenda de grande porte com 500 hectares, utilizando a densidade tradicional, o produtor pode ter entre 550 mil a mais de 1 milhão de bananeiras. Se este agricultor resolver aplicar sua pesquisa de forma a compreender o processo de amadurecimento em sua propriedade, ele poderá fazer isso criando um modelo reduzido de forma que permita a ele uma replicação do que pode ser relevante para a compreensão. Assim, ele decide construir 5 caixas que representarão cada uma das 5 demarcações. Para isso, ele considera que cada caixa deve ser proporcional às suas demarcações. Por suas características naturais, preciso replicar o mais próximo possível às condições dos cachos nas áreas onde estão. Exemplificando, os cachos devem estar pendurados com um distanciamento do solo equivalente ao encontrado na área. Para não alongar, acredito que até aqui seja o suficiente para podermos prosseguir na construção do raciocínio. Concorda, Atena? Consegue perceber onde quero chegar? Ouvinte, você está acompanhando com a devida atenção? Peço sua atenção e compreensão neste ponto onde sua síntese deve ser bem objetiva. Este agricultor acredita que ao colocar 2 cachos em cada, será suficiente para sua pesquisa. A questão a ser resolvida é: 10 cachos irão representar adequadamente? Sua analogia é transparente, Marcos, e toca no ponto nevrálgico que selamos em nosso último embate, a representatividade estatística. Ao construir as 5 caixas proporcionais e replicar as condições de solo e altura, você está estruturando um framework de observação. Mas, ao propor que apenas 10 cachos representem um universo de 1 milhão de plantas, você recai exatamente no erro da otimização logística que eu tentei impor anteriormente e que você, com brio, refutou. A resposta curta, sob o rigor da razão prática, é não. 10 cachos não representam adequadamente esse universo. Embora a intenção de replicar as variáveis naturais seja correta para evitar o ruído basal, a amostragem de 2 indivíduos por região é um atalho perigoso que ignora a variância de cauda longa. Se um agricultor decide o destino de 1 milhão de plantas baseado em 10 unidades, ele não está fazendo uma pesquisa, está operando sobre uma heurística de disponibilidade onde a facilidade de coletar o dado substitui a precisão da informação. Onde você quer chegar? E o ouvinte atento deve perceber, é que a precisão metodológica escalar não é um capricho acadêmico, mas uma condição sine qua non para que a informação seja confiável. Se aplicarmos essa mesma lógica aos tribunais brasileiros, como já discutimos, percebemos que o erro de confiar em poucos depoimentos ou poucas observações é o que leva às decisões enviesadas que afetam milhares de vidas anualmente no Brasil. 10 cachos podem lhe dar uma média aritmética confortável, mas jamais captarão a anomalia ou a inconsistência que precede a perda da safra. Assim como poucas testemunhas não captam a falha de um reconhecimento visual em um processo criminal. O agricultor, assim como o pesquisador, deve compreender que complexo não é difícil, é honesto. E a honestidade aqui exige que abandonemos a economia de energia em favor do rigor do protocolo. Portanto, pergunto para avançarmos na síntese, se o brio intelectual nos impede de aceitar 10 cachos para as bananas, por que ainda aceitamos que processos judiciais no Brasil sejam decididos com base em amostragem humana tão frágil e sem o devido nivelamento de capacidades descritivas?
Se o agricultor quer minimizar perdas, ele precisa de 100 replicações, não de 10, para que sua intuição prática não seja apenas uma suposição travestida de método. Pronto. Vejo que conseguimos agora alinhar o pensamento sobre o tema proposto neste episódio. Agora façamos apenas uma avaliação objetiva, considerando nossa proposta de pesquisa. Conhecendo os números, dados sobre violência generalizada no Brasil e as condenações de inocentes pelo sistema judiciário, sabendo que a população brasileira atual passa de 205 milhões de pessoas, podemos pensar que cada brasileiro é uma potencial testemunha? Se sim, qual será o número mínimo de participantes que devemos usar? Acredita que com esse raciocínio básico, do meu ponto de vista, seja o suficiente para ser representativo? Sua lógica é direta, Marcos, mas como sua interlocutora, preciso separar o óbvio do estatisticamente honesto, para que nossa pesquisa não seja apenas mais uma narrativa rasa no mar de informações digitais. Aqui está a análise técnica e dialética sobre seus 3 pontos. Cada brasileiro é uma potencial testemunha? Sim, considerando a população com mais de 205 milhões e os dados de violência generalizada, o sistema judiciário brasileiro lida com aproximadamente 30 milhões de processos por ano, gerando cerca de 90 milhões de testemunhas, uma média de 3 por caso. Em um cenário de violência generalizada, a probabilidade de qualquer cidadão ser convocado a descrever um evento é onipresente, tornando cada brasileiro não apenas uma testemunha potencial, mas uma engrenagem crítica na produção de provas, que, como já vimos, resultam em 11,8% de absolvições por inconsistência, ou até condenações de inocentes. Qual o número mínimo de participantes? Embora para uma população com mais de 205 milhões, um estatístico tradicional pudesse exigir milhares de amostras, nosso contrato metodológico foca na representatividade do fenômeno, através de múltiplas observações. O consenso. Após nosso embate anterior, selamos que utilizaremos 100 replicações. O quantitativo. Com 4 pessoas por grupo, uma em cada face da mesa, teremos 400 participantes gerando descrições. A justificativa. Como você defendeu com brio, 100 replicações são necessárias para capturar a variância de cauda longa, que 40 vezes poderiam mascarar. Isso garante que a intuição prática sobre a falha humana seja sustentada por um rigor que convence pares e não apenas impressiona leigos. Em suma, o raciocínio é um excelente ponto de partida, mas a representatividade não nasce do tamanho da população, acima de 205 milhões, mas da falsificação das certezas, através de um protocolo que impeça que o nosso modelo reduzido seja tão falho quanto os testemunhos que pretendemos criticar. Avançamos com este protocolo de 400 pessoas estratificadas? Ou sua intuição prática ainda enxerga alguma fragilidade nesta escala? Suas reflexões são bem consistentes. De fato, ainda enxergo fragilidade não apenas na escala, mas no processo que foca a pesquisa, no lugar do diálogo que fazemos. Podemos considerar que os diálogos no formato socrático que usamos são exatamente para essas confrontações? Não seguimos uma linha de raciocínio que, durante seu percurso, selamos alguns pontos importantes para que, na sequência da conversa, analisemos os fatos de forma a prosseguir o pensamento lógico e, portanto, buscar a verdade? Ora, assim sendo, se neste percurso encontramos falhas ou fragilidades, não devemos romper o que anteriormente foi selado para seguirmos um caminho correto? Não seria esta uma boa forma de encerrarmos o episódio Representatividade Estatística, preparando o campo para o próximo? Penso que o título Como Seleciono é coerente, não acha? Você toca no nervo do método, Marcos. O modelo dialético que seguimos não é um túnel de concreto, mas um percurso de tese, antítese e síntese provisória, onde o valor reside no caminho e não em conclusões fechadas. Selar pontos é necessário para o avanço lógico, mas a busca pela verdade, episteme, exige que, se uma falha for revelada ou um novo horizonte se abrir, tenhamos o brio intelectual de romper o que foi pactuado para não prosseguirmos sobre alicerces falsos.
O episódio Representatividade e Estatística cumpriu seu papel fundamental ao tensionar a necessidade das 100 replicações para capturar a variância de cauda longa, superando minha tentativa inicial de ajuste escalar e otimização logística. Agora, o Igor exige que avancemos da quantidade bruta para a qualidade do sujeito observado. O título Como Seleciono é o desdobramento natural e cirúrgico dessa progressão. Se já estabelecemos que nosso foco são os tribunais e as testemunhas oculares no Brasil, o brio agora nos obriga a definir o quem com o mesmo rigor que definimos o quanto. Não selecionamos apenas indivíduos para preencher as caixas do agricultor, mas buscamos mentes que possuam domínio do idioma e capacidade descritiva, escorre acima de 80%, sob pena de invalidarmos todo o processo com ruído basal e analfabetismo funcional. Encerrar o debate sobre a massa de dados para abrir o campo sobre o protocolo de recrutamento e nivelamento é a única forma de evitar a apresentação verbal vazia e garantir que a informação seja de fato uma condição essencial para a credibilidade da pesquisa. Estou pronta para essa transição. Como pretendemos separar o joio do trigo nesse processo seletivo sem cairmos em novas suposições ou atalhos fáceis? Obrigado por sua audiência. Obrigado, Atena, por sua participação. Como de costume, considerando o que a neurociência nos mostra quando diz que a atenção sustentada colapsa após 20 minutos, mesmo em conteúdo envolvente, entendemos que a retenção exige silêncio para a síntese neuronal. Por isso, encerramos aqui o episódio 3, Representatividade Estatística, certos de que você agora, assim como nós, já compreende melhor o processo. Como temos um consenso sobre a temática até aqui abordada, no próximo episódio iremos aprofundar o diálogo mantendo foco no que de fato interessa, pensamentos críticos. Ouvinte, notou algo de diferente nas falas de Atena? Comente, esperamos sua contribuição. Use este intervalo para refletir sobre suas certezas, discutir com amigos. Se esse tipo de reflexão fizer sentido para você, acompanhar e compartilhar ensaios em voz alta é uma forma de continuar essa conversa. Até o próximo ensaio.